Boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos à roda de conversa Torcem-me o Corpo Desejos, Mordendo o Cetim com Beijos. Eu me chamo Karine, sou uma mulher branca, tenho olhos castanhos, cabelo castanho, que está aqui sobre o meu ombro esquerdo. Eu visto uma blusa de lã azul marinho. Atrás de mim, à direita, eu tenho uma parede branca, com alguns quadrinhos de moldura preta e branca, com figuras coloridas, e à esquerda eu tenho atrás de mim uma porta cor bege clara. E, bom, eu gostaria primeiramente, de agradecer aqui novamente a toda a equipe do Fazendo Gênero por estar oportunizando essa atividade cultural, em especial a equipe de transmissão, as monitoras, a comissão de acessibilidade, os intérpretes e a secretaria, que nos deu todo o apoio necessário desde 2019 para que a gente pudesse estar aqui hoje. Também agradeço às minhas colegas da Comissão de Atividades Culturais, e as nomeio aqui a Jéssica Lins, Ramayana Lira, Simone Schmidt, Fátima Lima, a Natália Sequinato e Paulo Valente. Um agradecimento especial também à Comissão de Movimentos Culturais, e aqui pessoalmente a Vera Gasparetto, que nos colocou em contato com os artivistas, que trouxeram trabalhos tão ricos para somar com as nossas discussões aqui nas atividades culturais do Fazendo Gênero. E com a pandemia foi um grande desafio transformar nossa programação, que seria presencial, em um formato digital, especialmente porque as atividades culturais são compostas principalmente por performances, shows, apresentações teatrais, e esse tipo de atividade tem, no calor da presença humana, eu ouso dizer, o seu principal motor. Mas os artivistas e os artistas toparam o desafio e transformaram suas obras em vídeos que podem nos aquecer onde quer que a gente tenha acesso à internet. Todos os vídeos dos trabalhos artísticos e culturais estão disponíveis no canal 1 até o final do evento, esse mesmo canal em que vocês estão assistindo a gente. Eu gostaria de comunicar que o nosso querido Arthur Gomes, que faria a mediação da nossa roda de conversa, infelizmente não pôde comparecer. O formato digital também tem essas questões, ele teve um problema com a internet, então não vai poder fazer a mediação. Mas quem vai fazer essa mediação da nossa roda de conversa vai ser a Ramayana Lira, quem batizou a nossa mesa também. E a Ramayana é professora do programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem e do curso de graduação em Cinema e Realização Audiovisual da Unisul. É vice-presidente da Socine, pesquisadora permanente do Instituto de Estudos de Gênero, IEG, da UFSC. Realizou curadoria e foi júri em vários festivais e mostras de cinema e artes. Tem experiências na área de artes, letras e comunicação, com ênfase em cinema, atuando principalmente nos temas de teoria feminista do cinema, estética e política, cinema brasileiro, gênero, sexualidade e estudos queer. Eu também gostaria de mencionar a ausência de Caio Fernandes, infelizmente ele teve um problema, também não vai poder estar conosco na conversa. Mas, antes de passar a palavra à Ramayana, eu gostaria de exibir aqui um vídeo com um trechinho de cada um dos trabalhos dos artistas que estão com a gente aqui hoje à tarde, apenas para dar um gostinho para vocês, então depois vocês podem assistir os vídeos completos aqui na playlist Programação Cultural, e acompanhem também a programação nos outros canais do Fazendo Gênero. Obrigada. Quando te conheci e via você transitando por aí, eu procurava liberdade. Eu me sentia tão preso dentro do meu corpo, dentro da minha mente, e você trazia tanta liberdade. Eu quis adentrar o teu universo, assim como você adentrou o meu. Eu tentei ao máximo
máximo em me libertar e sair de todos os estereótipos que colocaram em mim. Só que meu corpo e a minha mente não deram conta de tantos rótulos. E na medida que eu fui me encontrando, eu fui distanciando de você, que me deu um nome, e eu dei um nome para você também. É como se você tivesse gerado uma vida em mim. No es la venganza una amiga, es de cantar los dolores para que surja otra vida, diversidad de a montones. Tal vez no entiendan mucho, porque de sol muto a luna. Abrir los ojos, gorriones, la miradita no es muda. Teu mundo ruir, tua crença desmorona. Quando eu parar de mexer, te ouvir suspirar. Quero ver teu mundo ruir, tua crença desmorona. Quando eu vendar teus olhos e te desvendar, vou vendar teus olhos, vou te desvendar. Vou vendar teus olhos, vou te desvendar. Boa tarde, pessoas. Meu nome é Ramayana Lira de Souza. Eu sou uma mulher branca, gorda, lésbica. Tenho olhos e cabelos castanhos. Uso óculos arredondados de uma cor vinho. Estou usando uma blusa azul claro com um cachecol multicolorido. Estou falando de um escritório onde ao fundo há um armário com livros, à minha esquerda um armário com um espelho, à minha direita uma parede colorida com um quadro no canto superior, tá? Que tem um foguete subindo. É um prazer enorme poder estar aqui, né, com vocês. Eu estou tentando manter um ritmo na minha fala que seja confortável também para a interpretação de Libras. Então, é um pouco, é um grande esforço para mim, porque o meu ritmo de fala geralmente é um pouco mais rápido, né? Mas eu acredito que a gente pode fazer sim, né, um esforço para facilitar as mediações que permitem que essa fala, nossas falas, cheguem a um público cada vez maior. Tá? Muito feliz mesmo de poder estar aqui hoje, apesar de ser por conta da ausência do Arthur Gomes, que seria, não tenho a menor dúvida, uma pessoa de uma interlocução muito apropriada para essa mesa. Essa mesa, cujo título é Torcem-me o corpo desejos, mordendo o cetim com beijos, né? É um verso da poeta portuguesa Judite Teixeira, né? Uma poeta cuja pena privilegiava bastante os aspectos transgressores do desejo e da sexualidade lésbicas, né? Também vale a pena a gente demarcar no dia de hoje, no começo, né, dessas rodas de conversa da cultura no Fazendo Gênero,
Vale marcar que hoje é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Né? Imagino que, principalmente, na mesa seguinte, essa efeméride, né? Essa comemoração será também reconhecida. Tá? E eu espero que quem está aqui tenha acompanhado previamente os trabalhos, né? Então, pelo menos sentir o gostinho aí pelos vídeos apresentados pela Karine, porque são trabalhos que demonstram realmente, né, o vigor e a inquietação que são característicos da produção cultural, né, que participa do Fazendo Gênero já há algum tempo. A gente tem figuras que são muito queridas dentro do Fazendo Gênero, né, que está sempre junto, por exemplo, o Romanelli, que está aqui, ao mesmo tempo que a gente tem a oportunidade de encontrar, né, outras pessoas, outros gestos artísticos, outras inquietações, e com isso a gente vai consolidando, talvez, dentro do Fazendo Gênero, esse espaço de encontro que é inestimável, o encontro do pensamento acadêmico com o ativismo e com a criação artística. Eu acho que quanto mais a gente entender, né, que as fronteiras entre esses campos são extremamente porosas, a ponto de talvez, num horizonte não muito longe, a gente possa pensar não existir mais tais fronteiras, tá? O Fazendo Gênero ganha muito com com esses cruzamentos. Então, fico bastante feliz, honrada, agradecer, a Karine, né, já comentou, agradecer todo o apoio que a gente tem tido, né, institucionalmente, né, pelo Fazendo Gênero, mas também salientar que na nossa Comissão de Cultura, uma das coisas mais incríveis e mais deliciosas é exatamente a partilha, né, desse processo de organização. Tá? Um trabalho que tem sido sempre, né, pensado de uma maneira muito horizontal, né, de efetivamente trocas, né, intensas, e eu me sinto muito feliz, né, de poder estar nesse espaço junto com pessoas de tamanha inteligência, de tamanha generosidade e de tamanha competência. Tá? Então, eu vou, né, mediar essa conversa hoje e vou começar chamando, né, umas pessoas, né, da mesa, e aí cada uma dessas pessoas, né, vai falar um pouco sobre os seus processos, né, de criação, sobre, né, o contexto em que essas obras que estão aqui no Fazendo Gênero foram criadas, se essas obras, né, dialogam já com uma trajetória, ou se elas, né, demonstram aí algum tipo de novidade na trajetória. Possivelmente também a gente vai ouvir, né, um pouco aí sobre o que é a existência de uma pessoa artista num momento pandêmico, em especial no contexto, né, brasileiro, mas a gente está muito interessado também no diálogo latino-americano com a PAN, né, e o Beto. Então eu queria começar convidando, né, para falar com a gente a Bruna Tupiniquim, que é socióloga e artista, é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e está fazendo doutorado, né, na UFPA, com enfoque em Sociologia da Arte, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Nos seus trabalhos acadêmicos e artísticos, a Bruna busca expressar questões sociais e artísticas de formas combinadas. Suas abordagens misturam questões filosóficas, culturais, de gênero, de raça, de classe e autobiográficas. E aí a gente quer muito ouvir a Bruna a respeito desse processo que nos trouxe essa obra instigante chamada Masculinidades. Boa tarde a todas, a todos e todes. Estão me ouvindo bem? Então, como já foi dito, né, eu sou Bruna Tupiniquim, sou socióloga, artista e também ativista.
Eu fico muito feliz com o convite. Essa obra que eu enviei é uma obra que eu denominei Masculinidades. Esse mais tem a ver com negatividade, numa perspectiva de ser algo ruim mesmo. Então, foi uma obra que ela é maior do que as fotos que eu enviei, né? Fiz um vídeo, eu recortei ela na metade, porque ela tem uma composição de 20 imagens, eu enviei apenas 10, porque eu queria mesmo trazer as que eu gosto mais, né? Artista, ativista tem isso, a gente às vezes produz um trabalho e nem sempre a gente gosta de tudo. Mas, enfim, eu separei minha fala em 3 momentos. O primeiro momento, eu vou tentar fazer um resumo da obra. No segundo momento, trazer uma abordagem sobre a perspectiva interseccional. E no terceiro momento, explicar um pouco melhor como se dá o meu processo artístico. Então, como eu já disse, Masculinidades, ela traz essa abordagem com um teor de crítica social. Então, ela tenta abordar certos comportamentos machistas que se repetem dentro de sociedades patriarcais. São pinturas e colagens com uma combinação entre arte e ciências sociais. Então, é um teor socioartístico, por isso eu conceituo de uma obra artivista, porque ela tem um posicionamento político, ela tenta expressar, através do processo artístico, criativo, as mazelas que nós, mulheres cis e trans, somos impelidas, né, ao longo da vida na sociedade. Agora, eu não fiz, acabei esquecendo de fazer minha autodescrição. Vou fazer. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho o cabelo encaracolado, longo, sou magra, tenho olhos e cabelos escuros, estou no meu ateliê, então atrás de mim tem algumas obras, criando um ambiente bastante colorido atrás, estou de vestido preto. Então, voltando, sobre a perspectiva interseccional, eu acho que todo o meu trabalho, ele já não consegue mais se libertar desse olhar, ainda bem. Eu, enquanto mulher negra, vivo isso, nordestina, vivo isso diariamente. Então, é também um momento de sublimação, né? A gente que é artista tem essa possibilidade positiva de transformar as dores em obras de arte. Então, a gente também consegue sublimar as opressões que a gente vive, ou pelo menos tenta. Então, eu acredito que todas as minhas produções, elas estão atravessadas por esse viés interseccional, essa pirâmide, né, que estrutura as opressões sociais no dia a dia, na academia e também nas artes. Em Masculinidades, por exemplo, eu trouxe homens brancos como protagonistas dessas opressões, que é o mais comum, né? Homens cis, heteronormativos. Então, eu tentei, ao mesmo tempo, trazer esses homens brancos cometendo atitudes negativas, mas com um teor de humor também, porque viver não é luta, mas a gente também acaba desenvolvendo uma certa habilidade de sobrevivência. Então, eu tentei trazer na minha produção artística, na composição artística, porque ela é gravura, é pintura e desenho combinada. Então, eu uso técnicas mistas para poder combinar questões de teor sociológico e artístico. Então, são homens brancos na sua maioria e sempre cometendo algum tipo de atitude que a gente vive rotineiramente na sociedade, que representa algum tipo de violência de gênero. As imagens eu tentei trazer
homens em ambientes de trabalho, trabalhos que estão ligados à estrutura de poder. Então, são homens que estão na academia, são homens que estão na ciência, são homens que estão na indústria, na igreja. Então, em ambientes sociais que têm uma estrutura de poder patriarcal que se mantém, ainda que a gente tenha um embate, né, em torno disso, prevalece, tanto é os índices altíssimos de violência que a gente sabe, feminicídio, violências físicas, emocionais, psicológicas. Então, eu tentei abordar essas questões, tento sempre, né, essas questões na produção que eu enviei para vocês. A terceira parte que eu organizei é como se dá, que é muito difícil, inclusive, entender isso, mas como se dá o processo artístico, que eu acho que são de diversas formas. E aí agora eu vou até utilizar um autor, que é o Adorno, no seu livro Teoria Estética. Ele fala que é muito difícil para o artista entender completamente a sua obra de arte, porque ela tem uma autonomia relativa, né? Tem uma parte que a gente alcança, que é uma parte objetiva, que você consegue identificar elementos sociais. Então, tem a objetividade de questões políticas, de nacionalidade, de gênero, de lugar, mas também tem uma outra parte, que é uma parte subjetiva, que é a parte mágica da arte, que é uma parte que a gente não explica, que é uma parte que está combinada com a objetividade. Então, a obra de arte ela carrega essa autonomia relativa, combinando objetividade e subjetividade. Especificamente, essa obra que eu enviei, ela foi feita logo depois de uma relação que eu tive, em 2017, que foi uma relação que trouxe essas questões mais à tona, de uma maneira bastante conflituosa, mas que me fez perceber, e isso virou arte, que nem sempre o acesso à educação, nem sempre o acesso à informação, nem sempre o acesso às informações que demonstram a violência que as mulheres cis e trans vivem na sociedade fazem com que os opressores alterem o comportamento. Então, eu acredito e fico muito feliz da gente estar fazendo essa mesa, é uma demonstração disso, de que é necessária uma pressão social para que realmente condutas que são naturalizadas sejam modificadas. Isso já acontece ao longo da história, né? Então, essa produção ela foi feita em 2017, foi uma vivência que virou arte. Então, essa relação negativa virou algo positivo, né? Que estruturou, né, abriu os olhos e fez com que o lado artístico e o lado social se combinassem e acabou virando masculinidades, e é uma produção que eu gosto muito. Então, essa sublimação que a arte proporciona para a gente, que é ativista, que é artista, eu acho que é o ouro da vida. É uma possibilidade de comunicação, de autoconhecimento, de crítica social, de conhecimento social e também um documento histórico. Então, já caminhando aqui para o final da minha fala, eu quero também parabenizar hoje o dia, né, e as mulheres. Hoje, como já foi dito, hoje é o Dia da Mulher Latino-Americana, Negra e Caribenha. É um processo, quem está na base da pirâmide, né, levando em consideração a interseccionalidade. E agradeço o convite a todos vocês. Obrigada. Muito obrigada, Bruna. Essa imagem do ouro da vida, relacionada a esses processos criativos, é realmente uma imagem muito interessante e um pouco ela vai ressoar talvez um pouco em uma das provocações que eu gostaria de colocar, né, mais adiante para vocês, tá? Essa ideia de que na arte, né, no gesto artístico, mas também
né, que é algo que está muito forte no grupo dos trabalhos, né, dessa mesa, mas também o corpo dissidente, né, como essa fonte, né, de uma espécie de ouro que tem aí, né, que tenta muito ser alvo também do extrativismo, né, do heterocis patriarcado. Depois a gente talvez possa conversar um pouco mais a respeito disso, né? Eu gostaria então agora, né, de convidar a, a Pam, né, que é a Pam Secoli, né, que com o Bruno Canseco trouxeram o trabalho Uma Década de Deleites. A Pam é uma pessoa ativista feminista e da dissidência sexual e corporal, nascida em Chaco, na Argentina, e residente na província de Córdoba, onde estudou psicologia. Está em processo de escrita final da tese de doutorado em estudos de gênero. É investigadora, capacitadora e docente e trabalha em diversos projetos comunitários. Então, eu não sei, Pan e Beto, vocês querem falar juntos? Aí eu posso já apresentar Beto também. Então, apresento o Beto também, tá? Que aí a gente tem essa apresentação conjunta, né? Beto Canseco é marica feminista pró-sexo, é graduado em filosofia pela Universidade Católica de Córdoba e doutor em estudos de gênero pela Universidade Nacional de Córdoba. É docente visitante da Universidade Federal do ABC em São Paulo, aqui no Brasil, diagnosticado com tremor essencial. Então, eu passo a palavra para Pam e Beto. Muito obrigada pela presença de vocês. Oh, muchas gracias por la presentación, también por esta invitación de formar parte de la mesa y del Facendo Género. Yo soy Pam, soy una persona de tez blanca, soy lesbiana, gordita, de pelo rojo, corto, rapado, uso anteojos para ver y estoy usando un buzo negro. Estoy en una habitación de mi departamento donde realizo mis estudios y donde hago trabajos de sublimación. Es la máquina que se ve detrás sobre la mesa y al costado hay un cuadro. Junto a Beto vamos a presentarles una experiencia de trabajo y activismo de la disidencia sexual y corporal de la ciudad de Córdoba a través de un festival de arte y militancia LGBT+. Yo estoy residiendo aquí en Córdoba e intentaré leer despacio algo que escribí para ser más entendible en mi español. Beto les podrá hablar en portugués, se encuentra residiendo por allí. Yo me encargaré de introducir brevemente el contexto y de qué va el festival que llevamos adelante, sobre todo respecto a la cuestión del proceso creativo. Y Beto se concentrará luego en la segunda pregunta que nos hicieron, en torno a cómo pensamos las cuestiones de género e interseccionalidad. Córdoba se ubica en la zona centro de Argentina, es una de las 3 o 4 provincias con mayores habitantes, con más cantidad de habitantes, y se caracteriza por tener zonas de turismo con sierras y río, así como con varios centros universitarios, industrias, empresas, por lo cual su población mixtura gente migrante de diversas provincias, como en mi caso, o de diversos países, ya sea por estudio o por trabajo, también con gente nacida aquí o población rural, campesina e indígena, lo cual la torna en una zona compleja y desafiante a la hora de pensar propuestas que disputen cultura, sobre todo en cuestiones relacionadas a las políticas sexuales. Particularmente a este grupo de personas que organizamos el festival desde el 2011, nos interesa disputar cultura en torno al sexo, los placeres, los cuerpos en deleite. Ya que si bien puede pensarse a esta ciudad cosmopolita como algo progres,
También es reconocida por ser la ciudad de las campanas, y así se la enuncia, donde la injerencia eclesiástica y del Opus Dei es bastante corrosiva. Entonces queremos resaltar el desafío que implica sostener este festival de modo autogestivo a lo largo de una década ya, donde poner a circular otras narrativas, otras imágenes, otros sentidos en torno a los cuerpos y las sexualidades, desde el arte, realizado por personas LGBT+, o que propone temáticas relacionadas con el colectivo LGBT+. Somos un grupo de personas LGBT+, que con el tiempo fuimos afianzando también nuestros vínculos afectivos entre nosotras. No pertenecemos a ningún partido político, ya que no nos interesa tanto generar diálogos con otros estamentos gubernamentales ni estatales, sino particularmente entablar diálogos con el resto de la sociedad. Nos posicionamos desde un feminismo prosexo y queer, y nos interesa el lenguaje y la herramienta artística que hace posible nuestra estrategia activista. La mayoría venimos de otras provincias a estudiar aquí, por lo cual compartimos algo en común, el espacio universitario. Además de este posicionamiento prosexo que les contaba. Entonces es desde este lugar múltiple que pensamos y desarrollamos acciones y pensamientos desde la disidencia sexual. Articulamos para ello con otras activistas, artistas, organizaciones sociales y espacios culturales para desarrollar el festival, porque de otra manera sería imposible sin esas redes afectivas, políticas, sexuales que nos sostienen. Podríamos pensar como dos grandes patas, dos grandes ejes en nuestra forma de pensar las acciones que nos desarrollamos. Una de esas formas de intervenir de este grupo organizador es entonces gestionar y hacer curaduría respecto a propuestas artísticas que nos llegan o bien que nosotras invitamos a participar. En ese sentido hemos realizado conversatorios, talleres, poesía, performance, proyección de audiovisuales, jornadas lúdicas, pintada de murales, entre muchas otras actividades, con distinta y variedad de personas, artistas y disciplinas que van haciendo año a año posible este festival. Y otra forma de intervenir es la de crear y producir nuestros propios materiales artivistas. En este sentido, el festival es una plataforma de difusión de estas acciones y pensamientos que como grupo organizador nos damos. Particularmente lo hacemos desde el campo porno y posporno, ¿no? Desde donde el cual el festival se va a configurar como un programa de incidencia y de referencia en esta zona geográfica. Respecto al proceso creativo que nos damos a la hora de pensar actividades propias, podemos decir que un principal desafío es pensar cómo están atravesando la propuesta las políticas sexuales de acuerdo a qué contingencias políticas e históricas particulares estamos habitando, y poder encontrar allí una forma artística desde la cual disputar esa narrativa hegemónica que suele desaparecer nuestras formas existenciarias. Solemos reunirnos todas las semanas y en un trabajo dialógico, de encuentro distendido, de conversación horizontal. No tenemos, digamos, no ocupamos distintas jerarquías, es más bien una organización donde cada uno va cumpliendo sus objetivos y las tareas que nos proponemos de acuerdo a los intereses o a las capacidades y las posibilidades que cada una tiene en el tiempo que le dedica a activar en este festival. Y en esa manera vamos proponiendo, digamos, lecturas de realidad, propuestas artísticas, tensiones, ideas. Y lo hacemos desde instalaciones fotográficas, performance, obras de teatro, realización de audiovisuales y la propuesta de talleres y conversatorios fundamentalmente.
En los últimos años, por pandemia, repensamos nuestras intervenciones ante la imposibilidad del encuentro de los cuerpos y nos propusimos hacer una revista donde poder seguir disputando cultura y poniendo a circular imágenes y sentidos de disidencia sexual a través de varias páginas que hemos decidido que sean impresas para que de alguna manera la materialidad del papel funcione o nos acerque con otras corporalidades. También está en formato digital, porque eso de alguna manera también nos abre las fronteras geopolíticas y nos permite así llevar y que nos lleguen distintas propuestas artísticas que este colectivo le interesa poner a circular y a disputar en este contexto en particular que es Córdoba. Y bueno, si quieren visitar la página de este festival, está en www.eldeleitedeloscuerpos.org. Allí pueden encontrar tanto los 2 números primeros que tenemos de la revista, nos encontramos haciendo el número 3, y los registros de los anteriores festivales, que algo han podido ver en el teaser que nos mostraron al comienzo. Y ahora les dejo con Beto para la segunda pregunta que nos hicieron. Oi, boa tarde. Meu nome é Beto Canseco, eu estou falando aqui do ABC Paulista. Eu sou uma bicha branca com barba preta, cabelo preto, estou usando e óculos, estou usando um fone de ouvido, tenho uma camisa de cor turquesa e tenho uma janela atrás, no fundo. Eu falo português com sotaque argentino forte, mas espero que dê para entender. Nós falamos que o deleite dos corpos é uma desculpa, né, para nos encontrar, para tecer redes afetivas, políticas, entre ativistas, artistas que estamos tentando questionar os corpos e as sexualidades. E isso para nós é muito importante, porque encontramos no festival esse formato para construir comunidade. Sim? Isso aí, então, quando tentamos focar no prazer, nos prazeres e nas narrativas singulares, estamos pensando um prazer que não é liberal, sim? Não é um prazer de corpos isolados, que estamos todos sem estar atravessados por outros eixos de poder, né? E por isso a gente tem começado a pensar o festival desde o começo, desde 2011, que é quando começamos a nos juntar e a fazer essa experimentação que é o deleite, pensando desde uma perspectiva feminista, né? Desde uma perspectiva que presta atenção ao corpo num contexto, né? E atravessado pela classe, pelo gênero, pela sexualidade, pela raça também, e pelas diferentes categorias que fazem os nossos corpos. E isso se nota ou se faz evidente nas atividades que vamos escolhendo e que vamos tentando articular com diferentes agrupações, com diferentes pessoas ativistas, não só no centro, mas também na periferia. E por isso é que, por exemplo, temos trabalhado muito uma política antirrepressiva, anticarcerária, com ativistas, organizações que estão trabalhando isso especificamente, falando dos corpos violentados nas ruas, né? Trabalhando também, em geral, nas periferias, com um trabalho com crianças, né? Que para nós o deleite dos corpitos, dos corpinhos, né? E também, como se diz? Criando alianças com diferentes lutas, com diferentes problemas territoriais, como é no caso dos, eu não sei como é o nome em português, mas quando querem tirar as pessoas dos seus lares para construir ali, quando querem construir uma ponte, querem construir uma coisa, então quer jogar fora toda uma comunidade, então aí
uma resistência, as resistências, aí estávamos com a Villa la Maternidade, quer dizer, Vila à Maternidade, seria uma coisa assim. Temos também trabalhado com o ativismo gordo, gorde, trabalhando também com diferentes ativismos que vão cruzando uma reflexão sobre a sexualidade e os prazeres e a deficiência, que não são sempre que não sempre se tocam, mas que tem muitas pessoas que estamos trabalhando essas temáticas. E como Pame falou também, o pornô e o pós-pornô como ferramentas que nos ajudam também a questionar os prazeres, questionar os corpos em deleite. E essa aposta sempre pelo prazer, mas sabendo que esse prazer está acontecendo, está circulando entre os corpos, e esses corpos estão em outros também em coordenadas específicas, né? Temos trabalhado também ultimamente com discussões de coletivos indigenistas, e sempre desde a linguagem da arte, e para nós é muito importante isso, porque queremos sair desse jeito um pouco tradicional de fazer militância, onde numa linguagem que queremos oferecer uma linguagem que não tente oferecer respostas feitas, mas formular perguntas para um público amplo. Então, o nosso público não são só os ativistas, as ativistas, mas também diferentes públicos que se deixem afetar sensivelmente pelas artes. E tem sido uma aposta muito trabalhada, muito insistente ao longo dos anos, com muitos problemas, com certeza, com diferentes jeitos de lidar com os problemas sociais e políticos que estavam acontecendo na Argentina. E Pame falou que estava concentrada, focada em Córdoba, nessa cidade, mas participam, como Pame também falou, de diferentes cidades, de diferentes lugares, né? De Argentina e também de Latinoamérica, né? Tem ido daqui de Brasil, tem ido de Chile, mandado arte desde México, Colômbia. O vídeo que vocês assistiram é um vídeo que tenta celebrar, de fato, esses 10 anos de trabalho. E então são fotos quase como um álbum de família, que a gente está colocando as fotos de imagens da gente, e é isso, né? Como essa excusa também para nos encontrar, para nos reconhecer e para construir comunidade, porque sabendo que essa construção de laços comunitários é algo que vai em contra do que o capitalismo quer fazer dos nossos corpos, isolar as nossas lutas, isolar as nossas potências, e porque também esses laços comunitários é o que nos permite seguir lutando contra esses sistemas que atravessam e que violentam os nossos corpos. Eu acho que é isso mais ou menos o que nós quisemos mostrar com esse vídeo que está aí, que vocês podem assistir. Muito obrigada pelo convite, pela possibilidade de compartilhar essas experiências, essas experimentações da gente. É isso. Muito obrigada, Beto, obrigada, Pam. Eu acho que uma tarefa muito importante da gente desde o Brasil é intensificar os fluxos, né, criativos, afetivos, sexuais, intelectuais, né, com a América Latina, né, com a Argentina, aqui tão próxima, né. Então, muito obrigada, né, tenho certeza que a gente, né, vai continuar conversando aí, as pessoas pelo menos ali no YouTube, eu acho que já estão se interessando por né, questões. E aí agora eu queria, né, convidar também para falar uma maravilhosa prata da casa, se a gente puder dizer isso, né, que é Romanelli, poeta e cantor, professor doutor do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras
nas pós-graduações em Literatura e Linguística, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Romanelli possui graduação em Letras e Filosofia na Università degli Studi de Milano. Tem mestrado e doutorado em Linguística Aplicada pela Universidade Federal da Bahia e também pós-doutorado em Antropologia da Tradução pela Universidade da Antuérpia, na Bélgica. Romanelli, é um prazer enorme poder também te ter aqui para essa conversa. Boa tarde a todos, prazer todo meu. Eu me apresento, sou Romanelli, sou um homem branco, gay, andrógeno, muito feliz de ter essa aparência andrógena, não tenho pelos, não tenho barba, não tenho bigodes, o que me deixa também muito feliz. Tenho cabelo platina, oxigenado, branquíssimo, e estou numa sala aqui na casa do Rio de Janeiro, onde eu estou morando agora, com um armário de madeira bem atrás de mim. Estou vestindo um casaco azul, claro, com as listras amarelas e um fular, que está um pouco resfriado, com uma bruxa, inclusive, não dá para ver muito bem. Muito obrigado a todos pela apresentação, pelo convite. Mais uma vez, como a Maiana falou, o Fazendo Gênero está no meu coração por vários motivos, não somente por ser um acadêmico e trabalhar com questões de gênero, ser gay, etc., mas também por ser um professor de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, onde esse evento aconteceu da última vez presencial, e onde também participei com o meu show num teatro lotadíssimo, numa atmosfera lindíssima, com mulheres trans, performer. Foi incrível. Espero que a gente possa voltar de novo a fazer esse tipo de evento presencial. Neste caso, eu apresentei um pequeno trecho desse show. Como a Ramayana falou, eu sou professor efetivo da Federal e também artista, performer, cantor, dançarina, etc. E nesse vídeo vocês viram um pouquinho do show brasileiro. Eu vou explicar um pouquinho desse nome. E, evidentemente, sem muita produção, né, com o que eu tinha aqui em casa. Os meninos que estão aqui em casa me ajudaram. Então, o microfone, maquiagem, 2 luzes e a minha história. Brasileiro, como vocês viram lá transcrito, é a transcrição fonética do adjetivo brasileiro. E é o título do último álbum que eu publiquei no ano passado, em que eu fiz questão de marcar algumas dicotomias, né, que me dizem respeito. Bom, primeiramente, no brasileiro, na transcrição fonética, eu quis marcar exatamente isso, não a norma culta, não o que a gente escreve, né, mas o que a gente efetivamente fala. E assim como na minha música eu falo a verdade que eu vivencio ou que os outros vivenciam ao redor de mim, é que eu coloco. Então, primeiramente, esse é o motivo da transcrição fonética. Segundo, o híbrido que eu sou, né, sou um brasileiro com sotaque de outro tipo, né? Porque nasci na Itália, morei em muitos lugares do mundo e tenho muito orgulho desse sotaque e também muito orgulho de ser brasileiro. E aí está outra questão, né? Moro no Brasil há 22 anos, nesse álbum, nesse projeto, eu queria colocar também algo que é muito forte neste momento, a questão da pátria, do patriotismo, da nossa identidade relacionada ao nosso nascimento num território específico, e isso sempre me caiu muito mal, né? Eu escolhi ser brasileiro, escolhi morar aqui, e moro no Brasil há 22 anos, muito mais tempo do que os meus alunos que nasceram aqui, mas têm menos anos de Brasil do que eu. Então, eu acho que eu posso dizer, com toda assim, ousadia, que eu sou brasileiro, sim, né? E tenho muito orgulho disso, esperando que o Brasil volte a ser algo muito melhor do que estamos vivenciando agora. E também porque sou um especialista em fonética e fonologia, então quis marcar também essa minha natureza, essa minha identidade nesse título. Esse álbum tem várias músicas, no show apresento somente 3, 4 nessa performance, e o que eu busco com esse trabalho, além das questões de gênero e do erotismo, da sexualidade, que são fundamentais em toda performance que eu faço,
quem acompanha já sabe, quem vê os clipes no YouTube, vê que eu sempre coloco coreografias de pole dance, floor work, tem uma estética muito erótica, né? No que diz respeito também ao uso do corpo e dos figurinos, e porque essa é uma questão fundamental, não somente ligada ao gênero, mas ligada à visibilidade da gente no dia a dia, né? Além de teorizações, me interessa quebrar esses paradigmas patriarcais em todo lugar em que a gente atua. Então, essa atividade artística surgiu muito tarde, de forma profissional na minha vida, e já quando era um professor efetivo, né, da Federal de Santa Catarina, e adquiriu mais valor exatamente por isso, né? Eu acho que é bastante normal a gente ver nossos alunos de mestrado, doutorado, trans ou não binários, etc., também se apresentarem artisticamente dentro do espaço da universidade. Agora, um professor efetivo, com uma carreira consolidada, entre aspas, séria, que se apresenta dentro da própria universidade, de salto 17, calcinha, maquiagem, e faz performance na reitoria, logo depois de ter dado uma palestra numa mesa redonda de um evento de linguística ou de tradução, é algo que não me parece que tenha acontecido muito, ou que eu conheça seja muito frequente e comum. Menos ainda 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer isso. Então, é algo fundamental, né? Acho quebrar com esse tipo de arte, também um paradigma que é o do professor universitário, que é levado a sério a partir, inclusive, de uma sua neutralidade física, né? Isso existe muito. E trazer também para o mundo acadêmico, dentro da sala de aula, o erotismo, a sexualidade e o gênero, a identidade também de um professor, não somente de um aluno, né? Ou dos alunos. E por outro lado, desconstruir também o preconceito que existe dentro do mundo rock, underground, catarinense, por exemplo, mas no Brasil em geral, em relação a um gay, uma pessoa expressamente assumida que, com essa estética e com essas intenções polêmicas do ponto de vista das letras e das performances, entra, né, no mundo basicamente machista, branco, cis, né? Então, o mundo rock, do punk, que é o que mais frequento, underground, é muito machista. Então, o fato que um artista se apresente com uma estética considerada para eles, né, que tem pouco conhecimento, trans, drag, etc., associados imediatamente ao artista que eles mais conhecem, que é Pablo Vittar, significa alguém que não faz música de verdade. Então, isso vai dizer para vocês que esses paradigmas perpassam todos os ambientes em que eu estou. É que nesses ambientes que me interessa todo dia desconstruir esses paradigmas de fato, além de teorizações, discussões, etc., né? Então, acho que é muito mais brasileiro, é uma performance, é uma forma de estar ao mundo, recusando qualquer tipo de paradigma, seja qual for o ambiente no qual a gente está. As letras dessas músicas dizem respeito a isso, todas, e destacaria uma em modo específico, muito importante dessa carreira artística e desse projeto que é o brasileiro, que é a música Macho Discreto. Essa música teve muito êxito, né, tanto em termos de números, visualizações, quanto de matérias, né, tanto no Brasil quanto fora. E muita polêmica, tanto pelo título, né, por esse conceito, o macho discreto, que acho que todo mundo que frequenta aplicativos de encontros sexuais ou namoros, Grindr, etc., sabe que é uma palavra-chave que remete a uma forma de se colocar por parte de determinado grupo de pessoas dentro do universo LGBTQI+, ou não se colocar nesse universo, né? E essa música tem a participação de um rapper negro de LGBTQIA++, que é o Warlock,
E é uma música muito forte, sim, tanto a música quanto o clipe, né? Então, convido quem ainda não assistiu a assistir esse clipe. É um clipe muito forte, punk, de vanguarda de verdade, no qual eu raspo o cabelo de verdade, no qual eu tiro as minhas sobrancelhas de navalha, no qual eu realizo uma tatuagem ao vivo nas minhas costas de um símbolo renascentista do andrógeno, que é o conceito com o qual eu mais trabalho em todo o meu trabalho, e no qual eu faço polidense. Também querendo marcar nesse clipe exatamente a iniciação ao masculino e ao feminino dentro da mesma pessoa, da forma que eu entendo que tenha que ser, né? Não conforme os padrões que a sociedade nos coloca. Essa música despertou muitas polêmicas, inclusive dentro do meio LGBTQI+, por causa da sua violência, né? Verbal, inclusive. Porque, segundo alguns, né, essa violência verbal contra o macho discreto, a princípio, seria um desserviço, né? Porque ficar no armário não é fácil. Tem um armário atrás, né, que simboliza isso. Ficar no armário não é fácil, muito difícil sair, muita gente se suicida por causa disso. Então, de novo, assim, acho desvirtuando totalmente o que é o objetivo da música. A música fala exatamente disso, desse perigo do tal macho discreto ou de qualquer homossexual que cresce com a convicção que ele mereça estar somente na escuridão, somente no banheirão, somente no lugar pequeno, fechado, que a sua sexualidade só possa e deve acontecer nesses espaços e que o seu erotismo merece essa qualidade, né? Então, na música eu digo, não é isso, né? Assuma que você pode ser o que você é, né? E não se esconda atrás de uma barba, de uma atitude ridícula, de macho, de um padrão estético, e não somente estético que foi construído, que não existe. Se liberte disso tudo e não considere como eu digo no texto, o chupar ajoelhado no banheiro como o único lugar que você merece para fazer sexo. Eu já fiz sexo em banheiro também, não é esse o problema. O problema é achar que só esse é o lugar que você merece para fazer sexo, né? Então, é um assunto muito polêmico. A polêmica, para mim, é fundamental. Sem polêmica não existe nada, porque é na polêmica que a gente desperta tanto o que acreditamos quanto o que não conseguimos acreditar e ser. E essa polêmica precisa ser forte. Então, em resposta a essas pessoas que questionaram a agressividade é fundamental, né? A agressividade não é negativa quando ela tem como propósito, né, despertar questionamentos. Então, a gente, enquanto gay, passou a vida inteira, a infância, a adolescência, com muita violência que a gente não procurou, né? Acho que todo mundo, eu sofri violências e abusos, a maioria dos que estão aqui sofreram, e, assim, a gente não quer retribuir a sociedade com essa violência, não é esse o objetivo, mas a forma da nossa fala tem que ser incisiva. Então, isso eu busco fazer na minha música, isso eu busquei fazer nesse álbum, nesse projeto brasileiro. Espero que vocês tenham curiosidade de assistir esse trabalho, porque considero muito verdadeiro, e nele trabalham muitas pessoas, inclusive figurinistas, modelistas, performers, drag, trans, mulheres, enfim, é um trabalho coletivo de muitas pessoas que todo dia vivenciam essas questões que eu canto. Então, eu agradeço mais uma vez o Fazendo Gênero, pela importância que ele tem, até na pandemia, em relação à discussão dessas questões, num momento histórico terrível para a gente, né, tanto quanto acadêmico, quanto como gay, lésbica, negro, indígena, etc. E fico aqui disponível para qualquer pergunta, porque já falei bastante. Obrigado. Muito obrigada, Romanelli também, né? É muito estimulante ouvir, né, essas pessoas. As obras estão aí, né, como já foi dito, elas estão aqui nesse canal 1 do Fazendo Gênero, para quem ainda não assistiu. Né, terminando aqui o bate-papo, né, vocês podem procurar, né, essas obras. E eu acho que agora a gente pode abrir aqui, né,
a mesa redonda, na verdade, quando não é exatamente uma roda de conversa, vamos chamar de mosaico de conversa, né? Porque quando abre ali no YouTube, né, a gente fica ali nessa forma de mosaico. Então, se todo mundo puder abrir agora, né, as suas câmeras para que a gente tenha, né, esse mosaico aqui para começar a conversa. A gente já tem algumas perguntas que vieram no chat do YouTube, agradeço muito, né, as pessoas que estão procurando contribuir aqui com o debate, mas eu queria sequestrar a fala um pouquinho e colocar também agora de início uma primeira, né, provocação, um primeiro comentário aí. Muito interessante que nas falas, né, de vocês e muitas vezes nos próprios trabalhos, a gente vê um certo foco, né, na questão da violência, né? A violência como algo infligido aos corpos dissidentes, às subjetividades não hegemônicas, né, as subjetividades em vulnerabilidade, mas também a violência, muitas vezes, como um gesto de recusa de se submeter à violência, né? A violência também do ponto de vista, né, desses corpos e dessas corpas submetidos à violência, né? Por exemplo, no caso do trabalho da Bruna, que é baseado, né, no gesto da colagem, a primeira violência está exatamente no corte, né, daquelas imagens, daquele contexto original, né? A figuração da violência, né, no videoclipe do Sérgio, a preocupação, né, da política comunitária como uma forma de proteção da violência, tá, no Deleite. E aí eu estava pensando aqui naquele lindo poema da Suzy Schock, né, artista chilena maravilhosa, em que Suzy Schock reivindica seu direito a ser monstra, né? Reivindica seu direito a um desvio, a uma anormalidade, reivindica seu direito ao fracasso. Mas também, nesse mesmo poema, Suzy Schock reivindica o seu direito a uma reinvenção, tá? A reinventar-se, a reconstruir-se, justamente a partir do que me parece ser a violação da sua subjetividade, nós, né, corpos queer, existências queer, um pouco também como uma espécie de Frankenstein, né, que se recompõe a partir, né, dessas violências infligidas, né? Então, essa ideia de reinvenção, né, dos corpos, dos prazeres, das subjetividades. E aí eu queria talvez ouvir de vocês um pouco, né, como é que vocês pensam, né, essas reinvenções, quais gestos de criação, né, vocês apostariam que são gestos potentes, né? Vamos reinventar alguma coisa aqui, onde é que estão esses, né, esses gestos, até mesmo como uma resposta a essa violência, né, que recai sobre esses corpos, tá? Então, não sei se alguém gostaria de dar o pontapé inicial. Beto levantou a mãozinha lá. Na verdade, porque estava pensando. Primeiro, para dizer que Suzy Schock é argentina e ela é, de fato, ela pensou com a gente o deleite dos corpos. E é muito interessante que você tenha trazido ela. E eu ficava pensando como essa reinvenção do qual você falava, muitas vezes tem sido o pontapé do deleite. Por quê? Porque nós víamos que tinha muitas narrativas falando da gente, das nossas existências, dos nossos corpos, na cultura, e muitas vezes era zoando ou vitimizando, ou falando da gente, mas sem deixar que a gente fale, e tomar a palavra, narrar a nós mesmas, a nós mesmos, nós mesmos,
tem sido como e ter um espaço, porque o festival propiciaria esse espaço para que essas vozes se ouçam. Então, para nós, esse tomar a palavra tem sido muito importante para tem uma palavra que é reexistência, que usa muito uma colega de aqui de São Paulo, que é a Lea Toso, que é falar nos próprios termos, né? Não reagir simplesmente, não usar só as palavras do outro, mas também usar nossos próprios termos para falar da gente. Isso aí também tem sido parte do processo para pensar as diferentes obras, as diferentes atividades, as vozes que iam falar ou se expressar no festival. Então, isso é uma reflexão sobre essa reinvenção e sobre reexistir. Alguém gostaria? Bruna? Eu estou meio que anunciando só para quem está apenas com o som reconhecer quem está falando, tá? Então, a Bruna? Oi, Ramayana. Está ouvindo direitinho, né? Sim, essa perspectiva que você trouxe da violência faz todo sentido. Foi um recorte mesmo de revistas, né, padrões, assim, que eu quis intervir nessas imagens, eu pensei de uma maneira grotesca, e trazendo o grotesco não como algo pejorativamente ruim, mas como uma característica que faz parte. E isso, inclusive, é um tema que eu trato na minha tese, no doutorado, que eu analiso as pinturas de Frida Kahlo e Tarsila do Amaral, trazendo o feminino também de uma maneira grotesca. Por exemplo, quando vai parir, né, tem uma imagem de Frida que ela colocando uma criança, tendo um parto normal, e aí é uma cabeça saindo da vagina. Então, é trazendo o feminino também de uma maneira grotesca como parte dessa construção de belo. Então, toda a minha produção artística, ela também tem esse viés da violência, mas com um teor grotesco, do grotesco belo, do grotesco como algo bonito. E aí eu achei sensacional que você percebeu isso, e para mim é como se fosse um refinamento primitivo, trazendo um refinamento primitivo entre aspas, não como um refinamento do que é certo, né? O limpo, o branco, o tido como o clean. Não, é fugindo disso, é fugindo do clean, é trazendo uma perspectiva também indígena, né? Eu sou tupiniquim, então isso está intrincado nas vísceras do dia a dia. Maravilha, obrigada, Bruna. Romanelli? Sim, então aqui Romanelli de novo, branco, andrógeno, sem pelos, loiro, platinado, e eu acho que realmente essa palavra-chave, né, que eu citei, eu acho importante que vocês tenham retomado e perpassa todos os trabalhos, que parabenizo também, que espero poder conhecer melhor, que agora é só um gostinho de cada um. E a violência que a gente sofre, né, até em termos em relação ao corpo, né, você falou, a gente é quase um Frankenstein, né, porque tem que juntar na construção dessa identidade um bombardeio estético de outro tipo que vem de todos os lados, que é sempre heteronormativo, né? Então é uma violência enorme que a gente sofre desde criança, todos, branco, negro, negros acho que ainda mais do que brancos, sem dúvidas, e periféricos mais ainda, porque se eu imagino como foi difícil para mim, imagina para um branco periférico, para um negro periférico deve ter sido 10 vezes pior. É bem que a gente lembre sempre disso, né? Mas você desde criança sofre essa violência de ter que ser encaixado em algo, sobretudo quando você é andrógeno. Eu nunca tive pelos na vida, que culpa tem que ter eu disso, entendeu? Eu tive que sofrer violência na vida como outros porque era andrógeno, porque não tinha pelos, e ter que ouvir até quando adulto que era bom ter pelos se eu quisesse arranjar um homem, para os homens se interessar por mim. É algo inenarrável que a gente ouve todo dia, até quando adulto, por parte de pessoas, inclusive, esclarecidas,
que não se dão conta da violência que estão cometendo, né? Que estão perpetuando, e de que tipo de consequências isso pode ter em uma pessoa em formação e não somente. Então, isso eu fiz questão de trazer nesse clipe de novo, porque essa violência, esse machismo discreto, que sinto muito dizer, é um conceito heteronormativo que os gays assumiram, né? Grande parte dos gays, e que eu detesto, e que é gravíssimo, né? Inclusive uma estética que se vende muito, né? Em jornais, clipes, coisas, etc., e locais LGBTQ, etc., então, eu estou dizendo que se para ser macho de verdade tem que ter barba, pelos, isso, etc., eu vou tirar todos os pelos de mim. Sobrancelha, cabelo, etc., etc. Essa é a minha estética. Eu sou assim e assim eu quero ficar, né? Então, acho que quando a gente começar efetivamente a assumir uma estética, um corpo subjetivo com assim, a natureza que a gente quer que ele tenha, aí sim conseguiremos. O problema é que para a gente está claro, não está claro para a sociedade que ainda não se deu conta que vai ter que aceitar e pronto, né? Muito obrigada, Sérgio. Pam, gostaria de Sí, falar? yo quería agregar a tu figuración, a tu figura que proponías, ¿no? Para pensar la de Frankenstein, como algo también importante que nos proponemos y que mencionaba Beto, respecto al festival en particular como una excusa para el encuentro, pero en general que podemos pensar el encuentro de los cuerpos o el entre cuerpos. Entonces, agregar como la figura de Frankenstein, no distintas partes formando un cuerpo, sino distintas partes formando, no sé, un montón o un entre cuerpos, porque me parece que también eso permite pensar una posibilidad extra que sucede y más imposible de manejar, una potencia en realidad, no sabemos para dónde va, pero que quizás nos permita la posibilidad de la reinvención también allí, donde en esto que decíamos, cuando los cuerpos se juntan, quizás en esa experimentación, exploración, es casi como una provocación de ser otra cosa que se puede potenciar, digamos, ahí. Me parecía importante también eso, traer la posibilidad del rejunte y desde allí disputar o provocar otra cosa, de ser, otra forma de ser, de subjetivarnos também. Com certeza, Pam. E daqui a pouco, uma das questões que foram colocadas no YouTube diz respeito um tanto a essas configurações comunitárias possíveis, né? Mas antes de chegar nessa questão, uma que veio antes, a da Jéssica Lins de Souza, ela está direcionada a Pam e Beto, mas eu queria aproveitá-la e colocar para todo mundo, de certa maneira. A Jéssica pergunta se o festival tem ou já teve algum tipo de apoio ou financiamento público, ou se, pelo contrário, há algum tipo de resistência para a realização do festival. E aí eu queria ampliar talvez um pouco essa questão, né, não só para os aspectos, né, do apoio, do financiamento diretamente, mas pensar das relações institucionais, né? Como é que o trabalho de vocês, acho que o Romanelli até já, né, falou um pouco a respeito disso, tá? Mas não só a questão do financiamento, mas com que tipos de relações institucionais, né, são possíveis a partir dessa criação inquieta, contestadora de vocês. Pode começar a responder aí, minha gente. ¿Quieres comenzar, Pame? Bueno, el festival desde sus inicios, digamos, fue pensar en el desafío de sostenerse
autogestivamente a partir de realización de distintas actividades que nos permitiera lograr financiar las actividades que nos proponíamos, poder hacer concreto la visita de artistas, por ejemplo, de otros lugares que nos visitara. Muchas de las cuestiones estaban sostenidas también desde nuestras propias intenciones, voluntades. Nosotras en general poníamos nuestras residencias para que alojara a las artistas un tiempo y pensar como la cuestión de la generación de dinero para los artistas en cada actividad particular. Y en 2017, bueno, nuestro contexto económico cambia un montón por la asunción de otro gobierno de corte más de derecha, de neoliberal, digamos. Entonces, ahí nos pusimos a evaluar la posibilidad de cómo tener financiamiento a partir de algunos fondos que fueran que nos permitiera, digamos, sostener nuestra independencia, nuestro no pedir permiso a la hora de pensar las estrategias que queremos plantear en el contexto en el que habitamos. Y para eso conseguimos, digamos, ese criterio, lograr ese criterio a través de un fondo que nos hizo posible, digamos, poder traer las artistas y tener el equipamiento para hacer posible el festival de manera, sin tener que hacer, ¿cómo se dice esto? Un reintegro, un aviso de cómo estamos usando los fondos. No tiene ese tipo de cortes que quizás los financiamientos que ofrecen las instituciones estatales son mucho más ligadas a ese aspecto. Ponen como los criterios de tener que informar cómo se usa y mencionar quién es el fondo financiador, etcétera, etcétera, que para nosotros, por lo menos hasta el momento, todavía es una cuestión con la que no queremos negociar para sostener justamente esta independencia a la hora de poder pensar. ¿Con quiénes sí articulamos? ¿Desde dónde articulamos? En general, no voy a decir toda la universidad, pero la Universidad Nacional de Córdoba, a la cual nosotras pertenecemos como la mayoría de nosotras, sobre todo en ciencias sociales y humanas, fue bastante generosa a la hora de pensar nuestras propuestas y hay cierto espacio de escucha y diálogo para poder sostenerla. Y en ese sentido hemos hecho algunas vinculaciones con ese espacio, pero evaluamos todo el tiempo, digamos, ese tipo de injerencias, ese tipo de atravesamientos, cuándo sí, cuándo no articular, y respecto a qué temática problemática sobre todo, ¿no? No sé, Beto, me parece que... Sim, isso. Acho que é importante que a autonomia a respeito do financiamento público fez com que pudéssemos lidar com algumas problemáticas que de fato iam contra o Estado mesmo, né? O antirrepressivo é o Estado que reprime. Quem vai tirar as comunidades dos lugares é o Estado. Então, essa autonomia nos ajudava a poder articular com movimentos sociais que estavam aí em confrontação direta, né? Então, para nós é importante, foi importante, e essas resistências aparecem nessas articulações, de fato. E a resistência heterossexual per se, mas isso faz com que essa autonomia para nós é inegociável, como dizia Pam. Bruna Romanelli, Bruna? No meu caso, financiamento não existe. É pessoal, não, assim, artisticamente não existe. O que existe foi o financiamento
do mestrado, doutorado, né, que dentro das ciências sociais traz uma análise intelectual crítica de obra de arte. Então, FAPESB e CAPES no mestrado, FAPESB no doutorado, CAPES sendo bolsista. Então, de alguma forma, o Estado também colaborou para que a gente fizesse uma análise crítica das representações de mulheres nas obras de arte, mas só apenas isso. E no meu caso, o financiamento sou eu, né, o meu salário de professor, né, que me permite produzir as minhas artes e pagar todas as pessoas que contribuem, né, todos. Então, isso eu gostaria de dizer também. A gente, como artista, movimenta também um mercado pequeno, grande. Então, são as modelistas trans que trabalham comigo, maquiador, figurinista, etc, etc. Agora, uma coisa muito importante, Mariana, que eu preciso dizer, é agradecer muito à comunidade acadêmica, à UFSC, porque em momento algum eu tive censura de nenhum tipo, muito pelo contrário. Então, a comunidade acadêmica inteira se juntou nessa ideia, né? Apoiou colegas da graduação, da pós-graduação, os alunos, isso originou projetos de extensão, alunos participaram da gravação dos clipes, os clipes foram feitos na UFSC, eu fiquei lá nu, chicoteado, nos corredores das artes cênicas, entendeu? Então, fiz performance na reitoria, no CCE, do DLLE. Então, isso achei incrível, único, né? E então, isso é a universidade pública, isso é a UFSC, e agradeço aqui a Simone Schmidt, de modo particular, que está aí online, que sempre acreditou nisso, a gente, inclusive, cantava juntos. Então, acho que isso as pessoas precisam dizer, né? Que isso é possível ainda na universidade pública e a gente quer que continue sempre. Oxalá, né? O gesto de resistência, de fincar o pé, não abrir mão desse espaço, né, de democracia, de troca, de abertura para o mundo, né? Nós temos que realmente, né, fincar o pé. Você falou da Simone, Romanelli, tem uma questão que ela trouxe aqui para vocês, né, para os quatro. Ela diz assim: fronteiras de gênero, nacionalidade e identidade, das experiências públicas e privadas. Qual o sentido desse atravessamento de fronteira no discurso artístico de vocês? E como essas fronteiras se relacionam com a ideia tão potente de comunidade? Alguém gostaria de começar com, né, essa ideia dos atravessamentos de fronteira e como isso... Bom, já começo eu rapidinho, já que a Simone foi citada. Bom, como eu falei, tem tudo a ver com esse trabalho e comigo, né? O atravessamento da fronteira é constante em todos os itens que a Simone citou: estrangeiro no Brasil, professor e artista, um cara de 50 anos que faz pop, que isso também existe um preconceito. Então, as fronteiras são constantes, né? O privado e o particular. Como isso constrói uma identidade de comunidade, eu acho que é isso mesmo que é a representação perfeita do que é uma comunidade hoje, né? E mais ainda no momento em que as comunidades se constroem o tempo inteiro, por exemplo, de forma virtual, sem princípios e normas preestabelecidas. Então, totalmente fluidas, né? Cada vez mais. Eu acho que o atravessamento é fundamental. Então, para mim foi natural, é natural, não é algo no qual eu penso, né? Sou isso desde sempre, levo isso desde sempre, e a comunidade que temos que construir é essa. E a universidade é isso, né? Voltando de novo àquele assunto. Por exemplo, é um pequeno exemplo do que a sociedade deveria ser, né? Na universidade, efetivamente, se cria uma comunidade transversal o tempo inteiro, pelo menos nas humanas, né? Nos outros, não sei. Mas acho que, Simone, no que a gente faz no dia a dia, enquanto professor, aluno e intelectual dentro dessa pequena, grande comunidade, já é a resposta para mim.
No meu caso, o atravessamento de fronteiras tem muito a ver com a mulher negra enquanto protagonista, representando uma comunidade, um estilo de vida, né, uma tradição, repensando a tradição, uma mulher indígena dentro da universidade pública. Então, essa construção de identidade afro-indígena é um pilar, né, um estruturante dentro da identidade, combinar duas perspectivas de corpos dissidentes dentro da universidade pública, pesquisando arte. Eu acho que essa é a grande quebra de paradigma. Eu, Beto, de novo, fico pensando na fronteira, atravessar as fronteiras, como eu não sei bem rapidamente a metáfora da tradução, né, de traduzir, atravessar essas fronteiras, traduzir o encontro entre línguas, né? E nesse encontro entre línguas que não tudo o que eu fale vai poder ser traduzido a outra língua, né? Não é ponto a ponto, mas tem coisas que dependem de cada língua, de cada cultura, né? Como o intraduzível. E isso intraduzível, de fato, é onde acontece, eu acho, a comunidade, né? Ou essa multiplicidade, isso de que não se pode traduzir e que tem a ver justamente com a possibilidade de muitas que estão aí compartilhando narrativas singulares que eu não compartilho necessariamente, mas que formam parte dessa cumplicidade que vamos construindo como comunidade. Eu acho isso interessantíssimo e que tem sido, e que a gente tenta fazer, de fato, nas nossas atividades, nas nossas artes, né? Esse chamado a narrativa singular, né? Acendeu a luz. Oh. Era uma performance. Não, é isso. Obrigado. Pan, gostaria de complementar ou tá ok? Está bien, que dice Beto, pensarlo de nuevo, la posibilidad del entre cuerpos como un ensamblaje, quizás más que en términos de fronteras para atravesar, somente. Muito obrigada. Então, eu acho que nós temos talvez um tempinho aí para mais uma pergunta e uma fala de encerramento, né? A gente já está chegando ali no limite dos nossos próprios corpos, das nossas corpas dentro do ambiente digital também, né? Porque chega uma hora que, né, o mosaico começa a ficar embaralhado na nossa visão. A Jéssica, mais uma vez, traz uma pergunta direcionada a Romanelli, né? Mas que eu também gostaria, né, de ampliar um pouco o escopo para que possamos pensar juntos. A Jéssica pergunta para a Romanelli como tem sido trabalhar a corporeidade com as aulas remotas. Né? Pan e Beto já falaram um pouco da experiência com a revista, né? E eu acho que também poderia, né, tentar ouvir, né, da Bruna como essa mediação tecnológica que nos foi imposta, né, pelas condições da pandemia, né, como que isso tem entrado em jogo, né, na vida profissional, na criação artística, nas articulações políticas de vocês. Vou começar, então. Obrigado, Jéssica. Bom, então tem duas diferenças. Como tem sido como professor, né, essa corporeidade na sala de aula, e como tem sido como artista também, ter que reprogramar toda essa performance, atividade em um ambiente virtual. Em relação à sala de aula, a gente não teve corporeidade, teve corpo. Então, para mim foi anular. Inclusive, muitos alunos se anularam durante as aulas, não aparecendo, né? E aparecendo um quadro negro, escuro, fechado, né? Uma tela sem ninguém, e com a qual a gente teve que interagir durante muito tempo. Então, para mim foi muito difícil, né? Sendo
uma pessoa totalmente corporal, né, física, inclusive na comunicação, em sala de aula, né, mal consigo ficar parado. Então, foi um sofrimento, né? Eu acho que, para mim, especificamente, não foi uma experiência positiva, nem em termos pessoais, nem didáticos. Mas é isso que nos cabe agora. Ainda que nos obrigou, né, a desenvolver determinadas habilidades que nem imaginávamos. Como artista, tem sido um pouco melhor, né, porque a gente teve que repensar o espaço da criação, por exemplo, o espaço da atuação, e lidar com um público também que não existe, mas que de alguma forma, né, ele estava lá interagindo nas lives, nos shows, em espaços sem público, mas com toda uma estrutura, etc. Então, foi um pouco melhor, mas mesmo assim, eu acho que é uma transmissão travada, né? O corpo também não se expressa de forma total. É um corpo que está lá pelo meio, 50% ou menos ainda. Então, para mim, foi bastante sofrido. Eu acho que isso, espero, passe o mais rápido possível. Não tenho muitas coisas positivas em relação a isso. Eu tenho achado péssimo, horrível, aumento de ansiedade brutal, tudo represado, né? Tudo dentro de casa. Eu também sou da dança. Por outro lado, possibilitou esse encontro agora, que é um encontro improvável. Eu sou daqui da Universidade Federal da Bahia, talvez se não estivéssemos na pandemia, eu não tivesse me inscrito no evento. Então, esse encontro é um ponto positivo da pandemia. Mas tem sido muito difícil. E tudo tem sido online, né? Doutorado, as aulas, a escrita, todos os eventos, tudo tem sido online. Tem exigido da gente grande inteligência emocional, né? Para não pirar de vez nesse período. E a parte boa também é que minha casa virou um grande ateliê, porque só tem essa possibilidade agora, então a gente precisou se ressignificar, né? Os professores desenvolver habilidades tecnológicas. Eu espero que a gente consiga sair um pouco melhor quando tudo voltar. Bom, para nós foi nos pensar de novo, né? Foi, foi complicadíssimo porque o festival é isso, é a presença, é os corpos, é a festa, isso que acontece na atividade, mas a cerveja depois, né? E tudo isso é o festival. E com esse momento do remoto, da virtualidade, nós dissemos, bom, vamos fazer streaming ou não vamos fazer? E decidimos não fazer, de fato. A gente decidiu que não vamos fazer lives porque não tínhamos como garantir que todo mundo tivesse as ferramentas digitais para ter um espetáculo de qualidade, né? E a gente está muito preocupada também com isso de criar ato artístico, né? Que não é só assim pela intenção, mas é arte cuidada, né? E então foi aí que nasce a ideia da revista, como tentar cuidar cuidar as nossas e os nossos, mas ao mesmo tempo oferecer um espaço de diálogo, e essa revista que é digital e ao mesmo tempo também material para levar essa materialidade que a gente quer dizer um pouco anacrônico, vintage, comprar uma revista, mas a ideia também foi isso, né? Ter um objeto que a gente pudesse tocar, e isso aí foi nosso jeito de encontrar um jeitinho. Mas também é isso, né? Nos possibilitou, como diz Bruna, dialogar com pessoas que estão mais longe, trazer, rememorar, porque também são os 10 anos do Deleite, então temos essas imagens, trazer na memória entrevistas com pessoas que estão longe, conversar com outros e outras ativistas de Latinoamérica, então que não é tão simples assim levar no festival. E é isso, né? Pam? Acho, não sei. É isso.
Muito obrigada, gente. Tem uma última pergunta que talvez seja mais objetiva, e aí é bem relacionada ao deleite, que a Jéssica também está curiosa para saber, como que o festival lida, tem algum tipo de diálogo com as comunidades indígenas e afro-indígenas. Nosso vínculo com as políticas indigenistas tem sido com o grupos do norte do país, Las Arpías de Salta, e também com Lorena Carpanchay, que são ativistas que estão trabalhando mais esses temas no norte do país. Também na revista A Conversa com Caboclas, que é um grupo de Ceará, de indígenas, LGBTQI+, e isso que também foi uma possibilidade da revista. E foi isso. Afro-Argentina, eu acho que a reflexão racial é um pouco difícil na Argentina, então vamos entrando de um jeito muito tímido, e principalmente com as discussões antirrepressivas, mas é ainda uma dívida que a gente tem, mas que é uma dívida que é consciente, né? que estamos aí como também trabalhando, tentando trabalhar juntos, porque é um tema que está florescendo de um jeito muito importante recentemente nos ativismos argentinos, LGBTQIA+. Talvez em outros lugares já tinha essa reflexão, mas nos ativismos sexuais está aparecendo, mas está aparecendo recentemente, né? E isso vai nos afetando e vai nos desafiando, o qual queremos pegar esse desafio, mas vamos timidamente. Muito bem. Vamos começar a nossa curva descendente, né, em direção ao encerramento dessa roda de conversa, né? Queria lembrar que, muito importante para as pessoas, né, que às 7 horas nós teremos a quarta e última, né, roda de conversa, às 19 horas, a roda intitulada Voz de Contínuas Esperanças, Banir Pesadelos da Vida do País. Acho que encerrar, né, essas rodas de conversa com esse mote, né, é muito propício nesse momento, né, muito complicado, né, mundialmente falando, mas especificamente no Brasil, né, banir esses pesadelos, né, e reforçar, tornar, né, um ensurdecedor coro de vozes de contínuas esperanças. Eu acho que é um pouco, né, o gesto possível aqui. Eu vou abrir, né, aqui para as palavras finais de vocês, né, vocês encerrarem. Aí eu vou aproveitar para colocar as minhas palavras finais, que na verdade não são minhas, são emprestadas, né, da feminista Virginie Despentes, né, quando no prefácio, né, do livro de Preciado, Apartamento em Urano, a Virginie Despentes escreve sobre essa obsessão que todos os regimes autocráticos, de extrema-direita, religiosos ou comunistas, têm em atacar os corpos queer, os corpos das putas, os corpos trans, os corpos fora da lei. É como se tivéssemos petróleo e como se todos os regimes poderosos quisessem acessá-lo e, para tanto, nos privassem da gestão de nossas terras. É como se fôssemos ricos em uma matéria-prima indefinível. Se interessamos a tanta gente, deve ser porque temos uma estranha e preciosa essência. Como falou Bruna, o ouro da vida. Tá? Então, talvez aí, né, um pouco do encontro dessa mesa seja, né, nessa recusa de entregar o ouro da vida, né? Essa recusa de, né, permitir de uma maneira muito fácil, né, a exploração dos nossos corpos, o extrativismo, né, desses corpos. E aí contar, né, de novo com esse coro ensurdecedor de vozes que continuam apostando no amanhã. Né?
Então, abro aqui para vocês se despedirem também. Já vi que ninguém quer ir para casa, né? Ninguém quer se despedir, então acho que vamos ficar aqui mesmo. Tá ótimo, né? Eu convido vocês a conhecerem o grupo de pesquisa Nuclearte, que é o grupo de pesquisa que estuda sociologia e arte aqui na UFBA. Convido vocês a conhecerem meu site, brunatupiniquim.46graus. Convido, né, a acompanharem no Instagram. Agradeço a Ramayana simpaticíssima, Beto, Pan, Karine, Sérgio Romanelli, e a quem está também fazendo suporte, eu não lembro o nome, mas apareceu mais cedo. E obrigada por esse encontro, foi ótimo. Que possamos nos encontrar mais vezes ao longo da vida. Olá também, então agradecer muitíssimo a todos vocês. Obrigado à organização, obrigado Bruna, Beto, Pan, foi um prazer conhecê-los e vou com certeza procurar melhor o trabalho de vocês para acompanhar e quero já me convidar para o festival, então, em Córdoba, presencial. E quem quiser conhecer também melhor o trabalho, é só procurar Romanelli com H, né? Não é como está escrito aí, porque esse é o nome verdadeiro. ROHMANELLI, e vou ficar muito feliz com o retorno de vocês. E, bom, Ramayana, a citação que você colocou é perfeita, nossa palavra-chave é liberdade, a gente nunca vai abrir mão disso, e liberdade alheia sempre incomoda muito, mas também estimula, então a gente está aqui para isso neste universo. Obrigado a todos. Eu queria agradecer também o prazer pelo convite, pela presença de Bruna, de Sérgio, de Ramayana, do e da intérprete e do pessoal que está aqui ajudando com essa mesa. A presença também das pessoas que estiveram aí compartilhando e questionando a gente. E é isso que você falava, não? A recusa de não entregar esse ouro e também de cuidar os nossos prazeres. A gente vai insistir nessa aposta de estar aí junto nesses prazeres, não só reagindo à violência, mas também falando nossos próprios termos, e que isso para isso precisamos de cumplicidades, né? Essas cumplicidades que se criam aqui, né? Nesses encontros, nesses diálogos, às vezes impossíveis, como dizia Bruna. Muito obrigada. Eso, yo también me sumo a su agradecimiento por invitarnos a esta ronda y hacer circular y poner a circular nuestros pensamientos y afectos. Invitarles, claro, al festival cuando podamos hacerlo de nuevo, presencialmente en Córdoba, sino también hasta mientras a través de alguna entrevista en la revista, también puede ser. Y bueno, ver nuestro trabajo también en www.eldeleitedeloscuerpos.org. Allí encontrarán las revistas en formato digital y fotos y demás. Es que de alguna manera les invitamos a revisitar como un archivo desobediente allí disponible online para que lo visiten y vayan a pasear con nosotras de alguna manera. Muchas gracias. E com isso nos despedimos, damos boa noite a quem nos está assistindo e reforçando o agradecimento ao Tiago, à Jéssica, que fizeram a interpretação de Libras, a toda a equipe que fez, né, a transmissão. Vocês são demais. Muito, muito obrigada por criar um espaço que a gente, né, ficou à vontade para falar, para trocar, né, tornou possível e prazeroso estar junto aqui. Então, obrigada, equipe. E, gente, boa noite.